Alunos, vou falar aqui neste vídeo sobre a isomeria do tipo constitucional. Alunos, isômeros são moléculas diferentes que apresentam a mesma fórmula molecular. Tá legal? E os isômeros constitucionais, eles se diferem um do outro pela conectividade diferente de seus átomos. Existem 5 tipos de isomeria constitucional: a isomeria funcional, isomeria de posição, de cadeia, de compensação, conhecida também como metameria, e a tautomeria. Na isomeria funcional, os isômeros se diferenciam por pertencerem a grupos funcionais diferentes. Podemos observar este tipo de isomeria entre moléculas de aldeídos e cetonas, álcool e éteres e ácidos carboxílicos e ésteres. Aqui eu coloquei um exemplo de cada tipo, todas as moléculas de cada par apresentando a mesma fórmula molecular, que é uma característica fundamental para 2 ou mais moléculas serem isômeros, e essas moléculas pertencem a agrupamentos funcionais diferentes. Por isto que o tipo de isomeria constitucional entre as moléculas destes pares é a isomeria funcional. Na isomeria de posição, os isômeros se diferenciam pela posição da insaturação, ou seja, da dupla ou tripla entre carbonos, da posição do grupamento funcional e também da posição do radical substituinte. Aqui nós temos 2 hidrocarbonetos que se diferenciam pela posição da ligação dupla, da insaturação. Na primeira cadeia, a dupla ligação está entre o primeiro e o segundo carbono, e na cadeia ao lado, a dupla ligação está entre o segundo e o terceiro carbono. Aqui nós temos 2 moléculas que apresentam um grupamento funcional de álcool e elas se diferenciam pela posição justamente desse grupamento funcional, que é a hidroxila. Na primeira molécula, o grupamento funcional está ligado ao carbono número 1 da cadeia, enquanto que na segunda molécula o grupamento funcional está ligado no carbono número 2. E o terceiro tipo de isomeria de posição é a posição diferente de radical substituinte. Temos aqui novamente 2 hidrocarbonetos que se diferenciam pela posição da ramificação. Na molécula da esquerda, a ramificação se encontra no carbono número 2 da cadeia principal, enquanto que na molécula ao lado, a ramificação se encontra no carbono número 3. Na isomeria de cadeia, os isômeros se diferenciam pela sua fórmula estrutural. Podemos observar este tipo de isomeria entre moléculas que apresentam cadeias aberta e fechada, homogênea e heterogênea, e normal e ramificada. Temos aqui 3 pares de moléculas, cada par com a mesma fórmula molecular. Aqui é C4H10, a fórmula molecular deles. No primeiro exemplo temos 2 hidrocarbonetos, o ciclohexano, que é um hidrocarboneto de cadeia fechada, e o X2-eno, que é um hidrocarboneto de cadeia aberta. No segundo caso, temos 2 aminas. Nós temos aqui uma molécula que apresenta um nitrogênio entre carbonos, e quando nós temos um átomo diferente de carbono entre carbonos, ele pode ser classificado como um heteroátomo,
e, por causa disso, a cadeia é considerada heterogênea, enquanto que na outra molécula o nitrogênio não é considerado um heteroátomo por não estar entre carbonos. Assim, classificamos esta cadeia como homogênea. E o último caso, temos aqui dois hidrocarbonetos, um de cadeia normal, que é o butano, e o outro de cadeia ramificada, que é o metilpropano. Na isomeria de compensação, os isômeros se diferenciam pela posição de heteroátomo na cadeia carbônica. Isso quer dizer que, para apresentar este tipo de isomeria, as moléculas que estão sendo comparadas devem apresentar um heteroátomo, um átomo diferente de carbono entre carbonos. Então, este tipo de isomeria existe entre moléculas de éteres, de ésteres, de aminas e de amidas. Todos os pares com a mesma fórmula molecular, que é a condição fundamental para moléculas serem isômeros. No primeiro caso, nós temos o oxigênio com um heteroátomo, que estão em posição diferente na cadeia carbônica. Na primeira molécula, nós temos 2 carbonos de cada lado, enquanto na segunda molécula nós temos 3 carbonos do lado esquerdo e 1 carbono do lado direito. E em todos os outros casos, a diferença entre as moléculas também está na posição do heteroátomo. Nos ésteres, o heteroátomo é este oxigênio aqui, que está entre carbonos, com quantidades diferentes de carbono de cada lado. Eu tenho aqui 4 átomos de carbono do lado esquerdo e 1 átomo de carbono do lado direito, enquanto que na outra temos 3 átomos de carbono do lado esquerdo e 2 do lado direito. Nas aminas, o heteroátomo é o nitrogênio, que apresenta também quantidades de carbono dos dois lados diferentes. No primeiro exemplo, a molécula apresenta 3 átomos de carbono de cada lado, enquanto na segunda molécula, 4 átomos de carbono do lado esquerdo e 2 do lado direito. Nas amidas, o heteroátomo é o nitrogênio, que está entre carbonos. No primeiro exemplo, a molécula apresenta 4 átomos de carbono do lado esquerdo e 1 do lado direito. E na segunda molécula, 3 átomos de carbono do lado direito e 2 do lado esquerdo. E para finalizar a isomeria constitucional, nós veremos a tautomeria, que é considerado um caso particular da isomeria funcional, ou seja, os tautômeros pertencem a funções orgânicas diferentes, mas com uma diferença. Os dois isômeros ficam em equilíbrio químico dinâmico. Ou seja, um isômero consegue se transformar no outro isômero. Este tipo de isomeria existe entre uma cetona e um enol, então temos o caso de tautomeria cetenólica, e entre um aldeído e um enol, chamando de tautomeria aldoenólica. Então nós temos aqui, no primeiro caso, uma cetona, que é a propanona, e o propenol, propen-2-ol, que é um enol. Enol é uma molécula que apresenta hidroxila ligada num carbono que faz uma dupla ligação. Então eles pertencem a funções orgânicas diferentes. Então por que eles não seriam isômeros funcionais? Já que pertencem a funções orgânicas diferentes. Porque existe este equilíbrio dinâmico entre essas moléculas, a cetona se transformando no enol e o enol se transformando em cetona. E nós podemos observar a tautomeria também entre a molécula de aldeído, que no caso aqui eu peguei como exemplo o propanal, e o enol, propen-1-ol. As moléculas pertencem a funções orgânicas diferentes,
Mas não classificamos o tipo de isomeria como isomeria funcional, porque existe um equilíbrio químico dinâmico entre essas duas moléculas. Peguei aqui como exemplo dois pares que apresentam a mesma fórmula molecular para comparar a tautomeria com a isomeria funcional. Eu tenho aqui a propanona com a fórmula molecular C3H6O e o propanal com a mesma fórmula molecular. Então, a propanona e o propanal também são isômeros. Eles pertencem a funções diferentes. Uma molécula é uma acetona e a outra é um aldeído. Como não existe um equilíbrio dinâmico entre a acetona e o aldeído, este tipo de isomeria que existe entre a propanona e o propanal é a isomeria funcional. Então, eles são isômeros funcionais. Então, aí que está a diferença entre isomeria funcional e tautomeria. Os dois casos, os isômeros pertencem a funções orgânicas diferentes. Quando existir um equilíbrio dinâmico entre os isômeros, o tipo de isomeria constitucional é chamado de tautomeria. Quando não existe este equilíbrio dinâmico entre os isômeros, as moléculas são isômeros funcionais. Então, pessoal, vou encerrar por aqui. Acabamos de falar sobre os tipos de isomeria constitucional. Beleza? Um abraço aí.